Salve, salve, gente amiga da bola. Estamos chegando aí com mais um programa 7-1. Não é mole não, pessoal. Muito futebol rolando solto aí no Brasil. Vai ter rodada da Libertadores pegando fogo aí. Flamengo, Santos, Palmeiras, muito time bacana. Aliás, Gustavo, antes da gente apresentar nosso convidado, o Santos vai ter time para jogar a Libertadores? Vai ter time e vai ganhar lá em Quito, cara. Quem disse que não? Ah, muito bom. Vou fazer barba e cabelo. Isso até o último jogo. E o Palmeiras, vai ter time, Vitor? Se o problema for só o Covid, agora com o tempo vão voltando, né? Tem que ver se vai parar aí, porque quando não é Covid é lesão, quando não é lesão é expulsão, quando não é expulsão é suspensão, aí fica difícil. É complicado. Mas hoje a gente tem um convidado muito bacana aí que vai conversar com a gente, histórias da bola. Grande Fernando, seja bem-vindo, querido. E aí, o que você pode nos contar do momento atual do futebol brasileiro, meu caro? Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, quando vocês puderem ver esse vídeo. Gustavo, Léo, Vitor, Luiz, Renato, é um prazer estar aqui, é um prazer participar. Satisfação é nossa. É uma coisa muito, muito nova, né? Eu estou em casa só observando, só vendo, e eu acho que houve um pouco de... Acho que eles subestimaram um pouco a forma de lidar com o Covid, até na organização do campeonato, né? Com relação às inscrições, a você cancelar um jogo ou não, né? Adiar um jogo ou não. Enfim, aí acabou abrindo precedente para um reclamar aqui, outro reclamar ali. Mas o mais legal foi o pulso firme da CBF com relação ao Flamengo, né? Daquela vez que pediu a anulação. A CBF não anulou e agora não pode fazer para mais ninguém. Tem que jogar com o que tiver. E eu só acho que tem que ir abrindo as inscrições. Não dá para você limitar. Se você tiver 20 jogadores contaminados, o que você faz? Você tem que poder escrever outros. Se você não puder escrever outros, não tem jogo. E a equipe não pode ser punida por estar infectada. Até porque ela se coloca em risco toda vez que entra em campo, que vai treinar. Enfim, acho que tem que ter um pouco mais de bom senso. Beleza. Léo, boa colocação. Bola para você. Opa, vamos nessa. Primeiro eu queria agradecer ao Garrite por ter feito o meio de campo aí com o Fernando. Passou a bola aí para ele. Grande Garrite. Meu empresário. Garrite, meu empresário. Quem não assistiu a entrevista com ele, entre no nosso canal lá. Assista, tem histórias muito bacanas do Brasil, do Japão e da história dele também como treinador, coordenador. E contar como eu conheci o Garrite. Vou contar como eu conheci o Garrite. Opa, vamos lá. Eu voltei... Foi quando? Foi 5, acho que foi 5. Eu voltei da Europa. Foi 5 ou foi 4? Não, foi... Isso, foi 5. Isso, foi 5. Eu voltei do Áustria-Viena. Eu entrei em litígio judicial com a Áustria-Viena. E eu precisava treinar. Só que eu não podia assinar contrato com ninguém, porque eu estava brigando com a Áustria-Viena. E eu precisava treinar. Eu sou amigo do Zico, dos garotos, né, do Thiago, do Bruno, do Júnior. E o CFZ estava em atividade ainda e pediu os moleques para poder manter a forma lá, e o Garrite trabalhava lá como coordenador, gerente, fazia um pouco de tudo, e foi lá que eu conheci o Garrite e a gente ficou amigo até hoje. Que legal. História bacana. Então, eu queria... Você como surgiu, né, no futebol, despontou no cenário nacional pelo Flamengo, né? E teve essa passagem internacional. E tem aí um retorno no Brasil, onde o Vasco te acolheu. E você tem digamos assim, carinho, carisma pelas duas torcidas, né? Normalmente, quando tem um jogador que se transfere para um clube rival, fica mal visto, mas você, ao contrário, você olha aí simpatia e admiração dos dois lados. Como é que você vê essa receptividade das duas torcidas, né? Você foi campeão diversas vezes no Flamengo, também com o Vasco. Como é que você vê essa relação de ser querido e ter conquistado tantos títulos em dois clubes rivais do Rio? Pô, boa pergunta. Eu fico feliz. Porque é o reconhecimento de um trabalho. Não é só do trabalho dentro do campo.
do trabalho que você faz fora com a torcida, do relacionamento. É uma demonstração de carinho não só pelo atleta, mas pelo ser humano. Porque eu costumo dizer que uma coisa não anda separada da outra. A imprensa costuma tentar separar, né? Assim, a família costuma tentar separar, mas não tem como, não existe. Não existe um atleta ir bem se ele não estiver bem na parte emocional dele, se ele não estiver bem em casa. Enfim, são seres humanos como qualquer outro, só que tem um amigo meu que dizia que o primo dele achava que a gente descia de uma nave espacial, chegava no Maracanã, jogava, depois todo mundo entrava e ia embora. Porque antigamente eu tenho essa carinha de jovem, mas eu sou antes da globalização, né? Da internet. E a gente os caras não conseguiam ver, não conseguiam ter esse contato que hoje é muito simples, né? De você só entrar na rede social e saber da vida do cara. Antigamente era mais difícil. E todo esse relacionamento que você tem com a torcida, essa proximidade, esse respeito que tu tem pelo torcedor, independentemente da equipe que seja, se você está jogando por ela ou não, se respeitar e ser respeitado também, que é muito importante, porque tem uma parte aí que a gente sabe que vai para o estádio, vai para o treino para arrumar confusão, e isso acaba... E o justo acaba pagando pelo pecador, né? E às vezes você tem que se restringir um pouco mais, deixar de mostrar mais do clube, porque eu joguei na Europa. De vez em quando a torcida podia entrar para ver os treinos. Enfim, isso coloca você mais em contato com a torcida, coloca o torcedor mais próximo do atleta. E aqui, infelizmente, isso não pode acontecer na grande maioria das equipes. E todo esse respeito que eu conquistei foi dessa forma, foi respeitando os caras e fazendo o meu melhor também. Eu sempre me cobrei uma coisa. Eu não admitia que me pedissem mais vontade, que me pedissem para correr mais. Isso ninguém pode me pedir. Tecnicamente eu posso errar taticamente, mas a entrega, até porque eu sou pago para fazer isso, é meu trabalho, e eu tenho que fazer da melhor forma possível. Eu acho que foi por isso que as coisas aconteceram bem para mim. Boa, bem legal, bacana. Gustavo? Vamos lá, Fernando. Você teve 2 passagens pelo futebol da Alemanha, né? Primeiro pelo 1860 Munique e depois pelo Duisburg, né? Mas foram em momentos diferentes da sua carreira, né? Uma você estava bem mais jovem, depois mais experiente. Eu queria que você contasse para a gente como que foram essas 2 experiências no futebol da Alemanha, né? Em momentos diferentes da sua vida, da sua carreira. Você estava mais maduro, aproveitou melhor na segunda passagem. Enfim, queria que você comentasse isso daí para a gente, para começar. Poxa, foram momentos muito felizes e tristes ao mesmo tempo. Por quê? Porque em 2003, quando eu fui vendido antes de acabar o Brasileiro. Fui vendido em 2010. Em outubro. Em outubro de 2003, eu fui vendido para o Austria Viena e fiquei emprestado até o fim do Campeonato Brasileiro. E eu era jovem, eu sou órfão desde muito cedo. E, enfim, era capitão do Flamengo. E eu não tinha uma vida muito de atleta, né? Como hoje necessita. Você precisava também antes, mas eu não tinha. Eu andava muito na rua, até porque eu não tinha o que fazer em casa. Não tinha ninguém me esperando. E eu andava muito na rua, andava muito à noite, bebia um pouco, mais do que devia. Enfim, e quando eu fui para a Alemanha, eu saí daqui... Eu fui sozinho, né? Saí daqui num verão de 40 graus pro Munique 860 e cheguei lá menos 17. O cara que era capitão do Flamengo saiu daqui. Engraçado que eu fui passar o Réveillon em Búzios, né? Tinha acabado de conhecer minha esposa, que hoje estamos casados há 16 anos. Acabei de conhecer minha esposa, fomos passar o Réveillon em Búzios. No dia seguinte eu tinha que ir para a Alemanha. Saí um verão absurdo, um calor absurdo. Cheguei lá menos 17. Eu fui contratado. Eu fui contratado como a contratação do inverno, porque no inverno eles não têm muito dinheiro para contratar. Mais limitado, e o Munique 860 era um time mediano, meio de tabela, para baixo. Era uma cidade maravilhosa. Eu fiquei apaixonado pela Alemanha, pela língua, pelo povo. Mas não consegui. No primeiro jogo eu quebrei o pé. Fissurei meu pé no primeiro jogo contra o Kaiserslautern. Fui até muito bem, né?
foi o jogo que eu mais tomei cotovelada na minha vida. Eu tava achando... É verdade. Não, porque é cultura. Não, é cultura, né? Você vai chegar num país em que é muito mais físico, o jogo é muito mais físico, os jogadores são muito mais fortes, muito mais altos. E aqui, eu sempre, na maioria das vezes, eu era o mais alto do jogo. E os caras com o braço sempre muito alto, fui aprendendo. Enfim, a gente venceu o jogo, eu fissurei meu pé. Fiquei 6 semanas parado para curar. Voltei ainda com dores. Quando eu voltei, o treinador que me levou, que é legal falar, jogou, que eu fiquei sabendo depois de muitos anos, que jogou com o Tita no Bayer Leverkusen. Ele é amigo próximo do Tita. E não sei se vocês falaram, mas se não, é um cara muito legal para estar aqui também com vocês. E o Falco Gossi não era mais treinador do Munique, né? Eu fiquei machucado durante muito tempo. Eles contrataram um holandês que tinha jogado com o Romário. Isso é legal vocês saberem aqui. Tinha jogado com o Romário no PSV, um cara, jogava muito, cara, mesmo, baixinho, moreno, bom jogador, e batia na bola, fazia boa parte dos treinos com a gente. E o time vinha oscilando na tabela e ele falou para mim, ó, eu não preciso de você na zaga, não. Eu preciso de você no meio. Quem ri não vai pro céu. Eu preciso de você no meio. Eu preciso de você no meio. Eu falei, olha, eu jogo onde você achar que eu devo. E foi. E ele, todo dia, depois do treino, ele treinava comigo. Eu ainda sentia dor no pé. Ainda sentia dor no meu pé. E treinava, me ensinava a jogar ali. Porque eu comecei de centroavante. Quem ri também, não, mais uma vez, não vai pro céu. Eu comecei de centroavante no Flamengo e virei zagueiro no meu segundo ano de infantil. Isso, segundo ano de infantil eu virei zagueiro. Um ano depois eu estava na seleção sub-17 de zagueiro. Aí comecei a jogar, joguei alguns jogos de meia, fui até relativamente bem, sem compromisso nenhum, mas no último jogo da Bundesliga eu quebrei meu pé. O mesmo ou outro? O mesmo, onde tinha fissurado, não tinha calcificado direito, sozinho, numa mudança de direção. Meu pé quebrou no último jogo. Os últimos jogos da Bundesliga são, como é que eu vou te dizer? São inusitados para mim. Acho que essa palavra é legal de falar. E quebrei o pé e eu não sabia de uma coisa. O time caiu para a segunda divisão e eu não sabia de uma coisa na Alemanha, que o seu contrato da primeira divisão não vale para a segunda. Eu saí daqui, capitão do Flamengo, com mais 3 ou 4 anos de contrato ainda, para o time da Alemanha, que eu tinha 4 anos de contrato, mas onde o meu contrato só ia começar a valer mesmo na relação financeira a partir do meio do ano, quando virava o campeonato, porque aí a equipe recebe o dinheiro da TV, enfim, pode te pagar, para em maio, 22 de maio, desempregado e com o pé quebrado. E o dinheiro que eu ia receber eu não recebi, porque o time não era mais obrigado a pagar porque ele caiu. Meu Deus. Meu Deus. Enfim, essa foi a parte triste, né? Porque eu adorei o lugar, incrível. Eu morei em Munique, né? Eu morei no centro de Munique, eu morei em frente ao Ingolstadt. Enfim, não tenho... Ou seja, você teria continuado lá, mesmo na segunda divisão, teria curtido, sim. E essa questão contratual, um tanto bizarra, acabou com o teu projeto ali. Isso é verdade. Enfim, eu adorei. Hoje minha esposa, que era minha namorada, adorou. Assim, a gente tinha uma vida maravilhosa, tudo funcionava. Tem um fato legal, que tinha um restaurante mexicano, numa esquina assim da Leopoldstrasse, para você ver que eu gostei tanto que eu lembro o nome das ruas da Leopoldstrasse, que a gente costumava comer bastante ali, e tinha um ponto de ônibus, e tinha um letreiro digital que marcava sempre 7h22, 4h43, cara, e às 7h22 o ônibus estava ali, às 4h43 o ônibus estava ali. As coisas funcionavam, assim, muito legal. Mas não tem... Desculpa. Fala, pode ficar à vontade. Não, só fazendo um gancho, uma curiosidade, essa cláusula do contrato que sendo rebaixado... Não é cláusula, não é cláusula. Não é cláusula, é do próprio lei. Era isso que eu ia perguntar, se era só do seu clube ou para todos? Não, é lei no país, é lei.
Que loucura. Aí, essa foi a parte triste, eu voltei, enfim, acabei indo para o Áustria Viena. Aí, da segunda vez que eu fui para a Alemanha, eu fui campeão da Copa do Brasil, no Flamengo. A gente teve aquele ano de 2006. A gente ganhou a Copa do Brasil em cima do Vasco. A gente fez o melhor campeonato brasileiro dos últimos 8 anos, se eu não me engano. Eu assinei o contrato. Vamos renovar, assinei o contrato para o ano seguinte e fui viajar. Fui de novo para Búzios. Fui viajar. Enfim, meu empresário falou: tá tudo pronto, só falta o presente assinar. Beleza. Voltei de viagem, depois do Réveillon, falei: e aí? Olha, o presente não assinou, eles não vão renovar com vocês. Fomos eu e Renato Silva. E a gente fez uma dupla muito boa no Flamengo. A gente se entrosou muito bem. O Angelim não jogava, entrava de vez em quando. Às vezes o Ney Franco colocava 3 zagueiros. Aí acabaram não renovando conosco. E o campeão da Copa do Brasil, com 30 e poucos jogos do Campeonato Brasileiro, estava desempregado de novo. Falei: e aí, o que acontece? O que eu faço? E eu tinha um empresário bom, que era até o Cláudio Guadanho, que tinha sido empresário do Roque Júnior, do Juninho Pernambucano, do Serginho. Enfim, um cara que eu tenho relacionamento até hoje, gente boa. E eu fiquei desempregado, passou 1 mês nada, 2 meses nada. Falei: e aí, Cláudio? Ele falou: cara, não tô conseguindo. Aí acabou, falei: então a gente é assim, beleza. E todo dia eu ia treinar na praia. Aqui no Rio tem em frente ao Barra Mares, vou até fazer uma propaganda dele aqui, chama Beach Training, do Miguel Habib. É um cara, gente finíssima. Pô, assim, a aula dele lá de futebol, de treinamento físico, é super bem frequentado. O Zico vai lá, o Juan tá sempre lá, o Reinaldo, enfim. Muita gente boa, o Roger tá sempre lá na rede do lado jogando vôlei. É muito legal, o ambiente, sabe, é muito legal. E eu todo dia treinando no Miguel, todo dia. E era em frente ao Hotel Sheraton, antigo Sheraton, que hoje não tem mais aqui no Rio. E o Juan estava no Leverkusen, falou com um alemão que fazia muito negócio, que fala português, muito negócio Brasil, Alemanha, que eu estava sem clube, enfim. E o alemão se hospedava em frente ao Sheraton. Um dia o alemão estava no hotel ali aquele alemão engraçado, metido a brasileiro, morou 10 anos em Los Angeles, gente finíssima, ficava de roupão preto, de seda, na porta do hotel sentado, e coroa, gente boníssima o Kuma. Me viu treinando e foi lá falar comigo. E aí, Fernando, tudo bem? Tá machucado? Eu falei: não, tô sem clube, o Flamengo não renovou, eu não consegui achar ainda. Eu estou com 26 anos. E isso depois de estar aqui, joguei 15 anos no Flamengo. E ele falou: pô, não consegui. Aí ele: é mesmo? É. Olha, o Rudy Bowman foi o cara que chegou no 1860 depois que eu saí. Tá precisando de um zagueiro pro ano que vem. Ele tá trabalhando num time que vai subir. Faltam 3 jogos, tem que ganhar um jogo. E ele quer saber se tu tá bem. Ele quer ver se tu faz um teste lá. Ele quer ver você. Ele não falou teste, mas era, né? Ele quer ver se você tá bem fisicamente, se tu não tá machucado. Eu falei: pô, quando? Agora? Não vou nem em casa buscar roupa, vou agora. Aí ele: é mesmo? Não, vou falar com ele. Não, tô todo dia aqui no Miguel. Aí ele organizou tudo, marcou a viagem. Eu fui na Alemanha, treinei lá, fiz o teste, treinei com os caras. O presidente queria que eu assinasse contrato. Como eu estava desempregado, a FIFA permite que você, quando está desempregado, você pode assinar com o clube mesmo sem estar na janela de entrada. E ele falou: se tu quiser, assina com a gente, que a gente está precisando de zagueiro, tu tá bem, eu quero que você jogue os 3 jogos finais. Eu pensei, falei: pô, não vou assinar não, porque vai que o time não sobe, vão falar que a culpa é minha. O time tá bem aí. Falei: não vou assinar. Não, é verdade. Aí, tá certo. Aí beleza. Aí não, mas ele pediu: pô, então fica aqui com a gente, pô. Fica esses 3 jogos com a gente aqui, treinando com a gente, e para ver o time subir. Aí fiquei, o time dos 3 ganhou o segundo, perdeu o primeiro, ganhou logo o segundo, subiu. Eu assinei um contrato de 4 anos, livre, né? Eu e o Kuma estava lá comigo, a gente organizou tudo.
Voltei pro Brasil feliz da vida. Uma coisa que eu nunca falei para ninguém, vou falar para vocês aqui. Opa, beleza! A gente estava num... É legal, verdade, nunca falei isso para ninguém. Assim, da rua. A gente foi lá, assinou o contrato. Eu não esperava, né, que ia chegar e assinar um contrato de 4 anos. Eu achava que ia assinar um contrato de 1 ano e vim embora. E chegamos lá, a gente assinou um contrato de 4 anos, com umas luvas bem legais, que eu nunca esperei que acontecesse naquele momento. A primeira coisa que eu cheguei no hotel foi ajoelhar na cama e agradecer. Isso eu nunca disse pra ninguém. Falei, pô, obrigado. Todo aquele esforço que eu fiz durante 5, 6 meses valeu a pena, assim, porque tu acaba ficando triste, né? Você tem que lutar com o seu psicológico, né? Com o seu emocional. Pô, não tem nada pra quê, pô? Não, mas eu saía todo dia aqui, todo dia de manhã, 7 e pouco eu tava lá no Miguel, treinando, ia pra academia, enfim. E acabou dando tudo certo e eu fui pra lá. A parte triste foi que essas luvas, o presidente do clube, 7-1 do caramba, vocês acham que só tem 7-1 no Brasil? Ainda bem que é 7-1 e não 7-1, hein? Verdade. Com uma premissa, né? O que ele falou pra mim? Você tem as luvas para receber. Você tem uma empresa no Brasil? Eu falei, tem empresa, claro, assim, tem um CNPJ. Então, tem nome de clube? Eu, totalmente inocente, não sabia. Não, mas eu posso mudar o nome da empresa. Ele falou, beleza, eu botei o nome de clube, botei uma Feeling Club, que eu podia receber o dinheiro no Brasil. Pô, na Alemanha a gente paga 48,9% de imposto. Aqui no Brasil, com incentivo fiscal, eu ia pagar 10%. Eu, no auge da minha inocência, falei, pô, vou receber no Brasil. Então, beleza. Eram parcelas divididas durante os 4 anos, ele me pagou um pedaço, recebi no Brasil, com tudo. E fomos jogando. Joguei. No último jogo do inverno, né, que eles chamam, né, o campeonato de inverno, que acaba em dezembro. No último jogo de inverno, num jogo contra o Frankfurt, em Duisburg, eu subi para cabecear. Eu já tinha quebrado o zigomático num jogo contra o Fluminense aqui. Só que eu fiquei inteiro, eu cabeceei e eu nem sabia o que estava acontecendo. Ela ficou dormente. O Júlio que me olhou, o Júlio disse, não sai. Eu falei, não vou sair. Ele, sai. Eu falei, não vou sair, Júlio. Não tem aconteceu o quê? Eu olho a tua cara. Eu falei, não consigo ver minha cara, Júlio. O que aconteceu? Olha, essa cara é boa, hein? Eu falei, não sei. Tá estranho. Porque afunda aqui, né? Quando quebra, você perde a maçã no rosto. Eu não tava vendo, ele ficou nervoso na hora, a gente discutindo dentro do campo. Acabou que eu saí, enfim, eu já tinha quebrado uma vez. Eu subi para cabecear novamente, só que quando eu cabeceei a nuca, essa parte de trás da cabeça do rapaz. Foi até do brasileiro, do Cris, que jogava no Frankfurt. Só que dessa vez foi mais embaixo e eu apaguei na hora. Convulsionei uns 10 segundos, mais ou menos, que a galera falou. E caí com essa parte do rosto no chão, tava muito frio, né? Fica meio congelado, né? Queimou esse rosto. E no último jogo do inverno. Aí eu já tinha comprado passagem para ir embora. Caramba, minha mulher tava vendo o jogo com a minha filha no estádio. A sorte foi que o Roque Júnior tava nesse time. Esse time eu tive o prazer de jogar com o Roque Júnior, com o Ailton Queixada, né? Que foi o melhor jogador da Bundesliga. Acho que em 2004. Né, no Vera Bremen, e foi lá que eu conheci o Maicon, volante do capitão do Grêmio, que hoje é um grande amigo meu parceiro, meu irmão, e a gente chegou junto. Eu cheguei para viajar, tava o Maicon também no aeroporto. Eu sou de Padre Miguel, ele é de Bangu, a gente não se conhecia, para quem não sabe, são bairros vizinhos? Da Zona Oeste. Não, Padre Miguel é um distrito de Bangu, porque Bangu é muito grande, o Padre Miguel é pequenininho. Eu tenho um filho de um relacionamento anterior, e ele morava na rua do meu filho mais velho, do Lucas, e eu não conhecia o Marcos, só conhecia de jogar, mas eu não sabia que ele morava ali. Enfim, fui pra lá, quebrei o rosto nesse jogo de inverno, fiquei lá mais uma semana, operei o rosto na Alemanha, enfim, tenho platina, tenho ferro, tenho tudo aqui no rosto. Mas enfim, foi tudo bem. Só que
esse salário que eu recebi aqui, essa luva, no fim da temporada, o imposto foi no clube. Foi cobrar o clube o imposto de renda, o leão, né? O leão da Alemanha foi lá procurar esse dinheiro que não tinha. E o que podia acontecer? Eu pagar o imposto que tinha, era quase, sei lá, era muito dinheiro, nem me lembro na época. Eu tinha que pagar, eu não ia pagar, eu já tinha investido o dinheiro todo aqui no Brasil. O clube não queria pagar para mim, até porque o time caiu, porque na Alemanha as coisas são muito, muito, muito difíceis de mudar. O time caiu, o time subiu. A chance dele cair novamente é muito grande. E nessa época o Duisburg caiu, eles estavam felizes que foi a época que o Duisburg subiu e fez o maior número de pontos. Porque da vez anterior tinha feito 10, 12, dessa vez fizemos 30. E o cara falou para mim, o alemão, olha, ou você assina a rescisão com a gente, ele me pressionando, eu falava alemão já, eu não tinha intérprete, nada, mas ele me pressionando, ó, ou você pode assinar aqui a rescisão, a gente paga o que tem que pagar, só que você tem que ir embora, porque eu tinha mais dinheiro para receber na frente, entendeu? O time tinha caído, a receita deles ia cair. Eu sozinho, minha mulher já tinha voltado, eles me deixaram para falar isso no último dia. Eu falei, o que eu faço? Aí liguei, falei com um amigo meu alemão que falava português, e falou, cara, o negócio é esse, você assina se quiser. Aí eu pensei, cara, eu já vim aqui, já ganhei dinheiro, já peguei uma luva boa, vou voltar para minha casa. Os caras não me querem aqui, eu não vou ficar no lugar onde os caras não me querem. Assinei, peguei, voltei pro Brasil. Um mês depois, eu assinei contrato com o Vasco. Essas foram as partes tristes. Por quê? Porque a gente se adaptou muito bem. Minha mulher adorava a Alemanha. Eu não falava perfeitamente, mas já falava a língua. Dessa vez que eu fui para Duisburg, eu fiquei 1 ano lá e não tinha intérprete. Os 6 meses que eu fiquei na Áustria-Viena me deram um lastro do alemão muito bom, porque eu não tinha nenhum brasileiro perto de mim, eu só tinha que falar alemão. E eu estava muito feliz. Até hoje a gente lamenta, né, esse retorno precoce. Mas, enfim, aconteceu. A gente vai voltar lá um dia. Boa. Vitor, vai lá. Opa. Fernando, você, na história que você contou agora, né? Você contou até a sua chegada no Vasco. E em 2011 você foi campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, né? E a gente já conversou aqui com torcedores, com jornalistas, com ex-jogadores do Vasco. Sempre a gente entra nesse assunto do mau momento que o Vasco vem vivendo nesses últimos anos. E assim, o Vasco caiu em 2008, caiu em 2013 e 2015, e entre esses rebaixamentos teve esse título da Copa do Brasil. Eu queria saber de você, que é uma pessoa que estava lá dentro, que vivenciou aquele título, como que, assim, o que foi o responsável pelo Vasco ter conseguido um título no meio desse momento ruim? Assim, foi a união do elenco, foi a questão técnica, foi o time se fechou e falou, independente de qualquer coisa, a gente vai conseguir. Como é que foi aquele momento de ser campeão pelo Vasco em 2011? O Vasco só foi campeão em 2011 porque ele se reestruturou desde 2009. Uhum. Não eram os mesmos jogadores. Eram quase todos jogadores diferentes. Mas o Vasco, desde 2009, veio recuperando a identidade de campeão, a identidade de clube grande. O Rodrigo Caetano fez um trabalho excepcional, junto com a escolha. Acho que o Vasco... Eu estava lá, eu cheguei do Vasco no final de agosto de 2008. Eu estava lá quando caiu em 2008. Uhum. Eu fui um dos 8 jogadores que ficaram para 2009. Eu tinha até uma... Isso aqui é legal ficar, porque as pessoas não sabem. Eu tinha até uma proposta da Europa. Não era lá essas coisas financeiramente, mas eu podia ter ido embora. Mas não quis, eu tinha contrato. Tinha mais 6 meses de contrato só e preferi ficar. Eu falei, não, a gente tem que recolocar esse time no lugar dele. Eu estava no Rio de Janeiro, num clube enorme, na minha casa, que eu sou do subúrbio aqui do Rio de Janeiro, como eu já falei. Eu não vou ficar. E aquelas escolhas que o Rodrigo fez, eu não sei se foi só ele, mas foram muito legais, porque a escolha do Dorival, a escolha do Thiago goleiro, o Thiago já estava lá, a permanência do Thiago, dos meninos, Alex Teixeira, Allan Kardec, sabe? Não dos que foram embora, porque o Vasco de 2008 era um time muito bom.
problema político foi o que mais atrapalhou o Vasco, como vem atrapalhando hoje. O Vasco de 2008 tinha Madison começando, Alex Teixeira, Allan Kardec, Edmundo, Leandro Amaral, cara, tinha o Leandro Bonfim, esse moleque tecnicamente é espetacular. Cara, tinha o Thiago Goleiro, que ficou lá mais um tempo, eu joguei na defesa, tinha o Wagner Diniz, enfim, não era um time para cair no Campeonato Brasileiro. Mas como a gente vê acontecendo hoje, a política sempre está ali para incomodar um pouco o Vasco. E essa reestruturação, o Rodrigo escolheu bem. O Dorival Júnior, Fernando Praz, o Carlos Alberto, que não é um cara tão simples de lidar, mas quando ele abraça a causa, ele vai até o fim. Ele vai por você até o fim. Se você está com o Carlinho, se você está na rua e é amigo do Carlinho, tem 10 para te pegar, vão ser 10 para pegar você e ele, porque ele vai contigo até o fim. Enfim, a união daquele grupo de 2009 fez com que o Vasco se tornasse forte em 2011. No que as equipes respeitassem. A gente voltou em 2020, subiu, a gente foi campeão da Série B, a gente foi para 2010 com algumas dificuldades, algumas inconstâncias, mas forte ainda na parte de dentro. O Rodrigo Caetano teve uns problemas antes da Copa, mas depois que o PC entrou, a gente engrenou. E aí você conseguiu trazer os caras de volta. Você consegue trazer o Diego Souza, você conseguiu trazer o Alexandro, né? O Dedé despontou na defesa. Aí vem o Anderson Martins, que num momento espetacular, um excelente zagueiro. Enfim, cara, o Fagner começando, o Alan, que hoje está no Everton também. Enfim, tinham vários nomes. O Rômulo, que chegou na seleção brasileira. O Praz chegou depois. Enfim, os caras começaram a ter confiança em ir para o clube, e saber que o clube vai ter condições de pagar o salário, e saber que o clube tem condições de chegar numa final de campeonato. E o Vasco podia ter sido campeão brasileiro também, não só da Copa do Brasil, e ficou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, em 2010. Não, 11 também. Eu acho que essa reestruturação veio a partir disso aí, né, dessa confiança que, o jogador liga, pô, como é que tá aí, pô? Vem que aqui o time só está evoluindo, vem que os caras são firmes. Pô, pode atrasar um salário ou outro, mas os caras, o que eles falam para você acontece. Acho que isso foi determinante. Legal. Boa. Luiz. Vamos lá. Cara, se eu estou me estendendo muito, se eu estiver me estendendo muito... Não, tá de boa, pô. As histórias são ótimas. A gente está aqui para ouvir você, não esse bando de gente feia aí. Vamos lá. Xará, eu queria te fazer primeiro uma pergunta, que é o seguinte. Você, quando foi a primeira vez para a Europa, você disse que você estava aqui no calor de 40 graus e chegou lá com menos 17. Você acha que o fato de você estar num ambiente mais quente, no Brasil, né, e ir para lá para jogar no frio, é positivo ou é negativo? Porque, assim, nós como torcedores que somos, a gente não tem essa ideia de quanto pode ser ruim jogar no frio, né? Ou não. Ou se a sua preparação no calor foi tão melhor que faz você ter um desempenho melhor ainda no frio. Essa é a primeira pergunta. E a segunda eu já faço seguida. Não. A parte do frio, né, da temperatura, foi só para mostrar a discrepância de um lugar para o outro. Né? Porque o que influencia muito mais é a cultura. É uma cultura totalmente diferente. Poxa, eu cheguei na minha primeira concentração no 1860, acabamos de jantar, eu tô vendo o garçom chegar no hotel, que era onde eu morava no hotel ainda, naquele hotel, com um monte de caneca de chopp. Eu falei, que porcaria é essa? Botou em cima da mesa onde a gente ficava e foi botando para cada um. Caraca, cara, que bom demais! Então descobrimos. Muito bom. Eu tomei o chopp, aí eu perguntei pro intérprete, que pro 1860 eu fui pro intérprete, eu fui contratado, fui como estrela. Eu posso beber o dele se ele não quiser? Porque ele falou que era um só, era um pra cada um. Eu perguntei, mas se o cara do lado não quiser, eu posso tomar o dele? Não pode, é um só. Então, depois da janta, tá liberado, caramba, para vocês dormirem bem, enfim. Mas pela cultura, que é muito diferente, o profissionalismo, você chegar sempre bem antes do treino,
enfim, toda uma cultura. E na Europa, normalmente, as equipes dão esse tempo de adaptação para os atletas. Tem cara que chega, se adapta e vai embora, arrebenta. Mas existe esse tempo de adaptação. O Kaká, por exemplo. O Kaká chegou no Milan e arrebentou. Mas isso não é o comum. Hoje, eu vou até ser chato e repetitivo, mas hoje você sabe tudo que acontece na Europa, você vê tudo que acontece lá. Antes não. Antes, para você ver um jogo de futebol europeu, eu tinha que esperar domingo, tal hora da tarde, para você ver um jogo. Hoje você vê jogo na Europa todo dia. Antes não. Essa adaptação é bem mais difícil e a temperatura influencia bastante, porque você tem que mudar a forma de se vestir. Até para treinar, você tem que treinar com roupas diferentes, o campo é diferente, a bola corre mais. Enfim, essa adaptação é mais difícil. E foi isso tudo. E também a minha falta de preparação. Eu não me preparei psicologicamente, eu não me preparei culturalmente para chegar na Alemanha e desempenhar tudo que eu fiz aqui no Flamengo. Porque quando eu cheguei para me apresentar, os caras botaram num telão enorme meus lances. Cara, assim, para um zagueiro, eu sempre fui muito, até os 23 anos, era um pouco inconsequente, né, cara? Eu ia muito para frente, driblava, enfim. E os caras adoravam aquilo, né? Claro que com responsabilidade, enfim, adoravam aquilo. Eu falei, pô, o que eu vou arrebentar, vou deitar aqui. Nada, eu joguei 10 jogos, quebrei o pé no primeiro jogo. Enfim, foi tudo muito difícil, eu não me preparei para aquilo. Como eu fui pro Duisburg na segunda vez, onde eu consegui até jogar muito bem, mas pelo que eu já disse aqui, as coisas não andaram. Essa é a grande diferença para mim. Tá. A minha segunda pergunta é a segunda que a gente faz de praxe, que é o seguinte: o nome do programa é 7-1. Sim. Então, eu queria que você falasse... Já estava esperando essa. Já estava esperando? Eu imagino, pode falar, manda. Vamos lá. Então, quais foram os seus 7-1 na maior bagunça que você já fez? Positiva e negativa. Como assim? Agora essa eu não estava explicando. O que mais se aprontou? Ah, você não estava esperando essa. Não entendi. Não, tô brincando. Não, eu ia perguntar o 7-1 na sua carreira, positivamente e o negativo. E aí o 7-1, a maior zoação que você já tomou ou você já deu em alguém na sua carreira? No futebol. Cara, uma sacaneada que eu dei. Maior sacaneada que você tomou, deve ter tomado uma. Não, já me sacanearam muito. Mas vamos lá, vamos por partes. A primeira, qual foi a maior derrota que eu já tive no futebol? Isso, carreira, pode ser um machucado, um problema que nem você falou assim, perfeito, tomar um... Perfeito. Olha, a maior tristeza que eu tive no futebol foi quando a minha mãe passou mal vendo um jogo meu e horas depois veio a falecer. Essa pra mim é a maior derrota que eu tive na bola. Eu tinha 17 anos. E a maior vitória que eu tive no futebol foi 1 mês e meio depois disso acontecer, eu ter sido campeão do mundo com a seleção sub-17. Essas foram... Teve força pra jogar, caramba. No começo eu não queria ir. Mas esse é um dos motivos que eu sou tão grato ao Flamengo, que o Flamengo é tão importante na minha vida, não só como atleta, mas como cidadão. O que o clube fez por mim naquele momento, e em tantos outros também, para mim foi importante porque eles me colocaram numa posição de não desistir. Algumas coisas convergiram a favor, mas o clube foi determinante para me dar força, para me direcionar, enfim. Eu sou suspeito a falar do Flamengo, não só pelo que eu fiz no profissional, mas a minha história da base do clube tem todo um sabor especial para mim. Não foi só coisa boa, mas, enfim, de tudo que aconteceu, a minha gratidão ao clube é eterna. E na sacanagem, uma sacaneada que eu dei nos caras da bola. Eu sempre fui um cara muito sério, assim. O nosso time de 2001, os caras eram muito sacanas, cara. Os caras eram muito sacanas. Porque éramos muito moleques, né? O clube tinha... Só o time campeão do Tri, éramos 7 da base. Éramos 7 jogando da base. Só jogando, fora os caras do banco. Cara, eu não tenho
assim, momento de sacanagem, não. Assim, não tenho nada que esconder, mas assim, não tem esse 7-1 de palhaçada, de putaria, né? Não, é verdade. Principalmente no clube, assim. Se eu lembrar, eu vou te dizer. Tá bom. Ô, Fernando, deixa eu aproveitar que já que você falou do time de 2001, e óbvio, não tem como não perguntar, aquele gol de Pet aos 40 e tanto do segundo tempo, a torcida do Vasco gritando é campeão, e de repente o título muda de mãos, né? E aí você fala quando faz o gol, tem ali Júlio César, tem Adriano, se não me engano, já estava ali no banco de reserva, enfim. Tinha muita gente boa. Eu queria saber de vocês, como é que foi esse vestiário após aquele gol, após aquela conquista, como é que... O Zagallo também, enfim. Fala um pouquinho daquele momento mágico que é são coisas que o futebol reserva aí, de grande emoção. Vou emocionar um pouquinho mais para vocês. Vou voltar no primeiro jogo. Sim. No jogo que eu entrei com 8 minutos de jogo. O Flamengo ele já te coloca, né, em posição de guarda o tempo todo, né? Tu está sempre lidando com coisas extremas, né? Eu não gosto de falar muito de pressão, porque a gente está ali para fazer o que gosta, para fazer o que faz a vida inteira, né? Pressão, como eu ouvi um jogador da NBA falando, pressão é o pai que tem que dar comida para o filho, não tem emprego, é a mãe que tem que criar o filho solteiro, aí é pressão, não, a gente está ali para fazer o que mais gosta, o que faz todo dia, a gente tem que fazer com alegria, a gente tem que fazer da melhor forma possível. Eu estava sentado no banco, o Gamarra e o Juan começaram o jogo, ainda estou olhando para a torcida, Maracanã lotado, time do Vasco bom pra caramba, nosso também bom, mas muito jovem, e olhando. Pô, Fernando, aquece. Não sei pra quê, pô. Acho que foi o que falou, não lembro, foi um jogador. Aquece o quê? Tá maluca? Pô, o jogo começou agora, pô. Aquece, o Gamarra machucou. Eu falei, o quê? Na hora ele falou, o Gamarra machucou. O quê? O Gamarra machucou, aquece. O Zagallo, levanta, aquece. Aí comecei a aquecer. E o Zagallo foi muito importante na minha carreira. Eu sempre soube jogar, eu era centroavante. Enfim, só que eu sempre quis ser muito, muito viril. Muito viril, sempre quis impor muito respeito fisicamente. E na base eu até chegava, né, muito mais forte do que devia. E o Zagallo falou, cara, tu não precisa disso. Pô, você sabe jogar, não faz isso. Se você não fizer assim, comigo você não vai. Enfim, foi muito importante para mim, né, dessas orientações aí. Vai, Gamarra machucou, sai. Cara, imagina, eu com 21 anos, fui correndo ali pela beira do campo, falei, caraca, cara, Maracanã lotado, né? O seu coração vai na boca, a tua vida toda passa ali, né? Eu passei por outros momentos, assim, legais na carreira, mas esses, eu já profissional, e eu ainda era uma promessa, ainda não era realidade. Eu ainda era o garoto que veio muito bem nas seleções de base, não tinha um time de base, mas que estava se firmando. Na hora que eu cheguei ali, eu falei, caraca, cara, eu faço a sua vida inteira, cara. Tudo que eu fiz até hoje, tudo que eu passei até hoje é pra estar aqui, né? Pô, entrei, enfim, a gente perdeu o jogo, mas eu consegui ir bem, peguei confiança pro próximo. Aí a gente chegou nesse momento aí, o jogo importantíssimo, a gente foi vaiado, picharam a Gávea na semana do jogo. Aí fomos pro Maracanã, vocês sabem da história tão bem quanto eu. É bom até fechar o olho e lembrar disso, que coisa boa, né? Eu lembro que eu estava lá atrás, né, na hora do gol do Pet, e tava o Joel gritando, acabou. O Joel era o treinador do Vasco, acabou. Eu até joguei com o Fabiano Heller, teve no Flamengo depois. Sim. Eu até falei, pô, obrigado. Fez aquela falta no Edilson. Não, nem foi falta. Até hoje ele jura que não foi falta. Não foi falta nada. Quando o Gringo... Você vê que o Pet é um cara muito... Ele era muito único. Assim, todos somos únicos, mas o Pet é um cara muito diferente. Ele batia na bola, mas
ele nunca teve aquilo de pegar a bola, olhar a bola, os caras faziam, né? Posiciona o birro da bola pro lugar. Não, o Pet pega a bola com o pé, onde é que é? Aqui, pisa na bola e ele vai bater a falta do jeito que ele quiser, sem muito floreio. Porque ele bota a bola ali, cara. Quando ele bate a falta, eu vejo a bola, eu vejo a trajetória, que eu tô lá atrás, sou grande, melhor do que ele. Tu vê que tá. Cara, quando aquela bola entra. Cara, uma confusão de emoções, você não sabe se ri, tu não sabe se chora, tu não sabe se sacaneia. Se corre, se para. Se corre, se para, porque assim, o Flamengo ganhou vários títulos mais importantes, mas os ingredientes que aquele tinha fez aquilo ficar muito, muito especial, até mais importante do que outros que tem uma relevância maior. Enfim, foi assim, a gente junto. E tem uma história legal, tu quer saber uma sacanagem um 7-1 da palhaçada? O Flamengo tinha uma festa de confraternização, né? Os dois times preparam, né? Sim. E aí eu era solteiro, andava com o Beto. O Beto Negão, meu parceiro, acho que nem pode falar isso aqui. meu parceiro, a gente tá. Até hoje a gente se encontra de vez em quando nos jogos aí do Zico 10. E a gente chegou na festa junto. E as coisas muito formal, né? Pô, Flamengo, presidente. O Beto olhou pra mim, olhei pra ele. Um domingo tinha um pagode perto da minha casa. Ele falou, pô, Beto, isso aqui nós vamos pro pagode. A gente ficou 10 minutos na festa. Fomos embora pro pagode, nem ficamos na festa. O que aconteceu na festa do Flamengo? Boa. Não, ele liga, chega Adriano, chega todo o Cabo, não tinha ninguém na festa, foi todo mundo pro pagode. Boa. Isso aí. Léo, vai lá. Ô, Fernando, você teve, né, no Flamengo uma passagem muito expressiva, e assim como no Vasco, né? Depois você teve uma passagem por outros times, né, digamos assim, de menor expressão, como Guarani, né? O Guarani foi até campeão brasileiro, né, mas como o Americano, a Madureira. Como é que foi para você esse momento, de repente, estar num clube, de repente, de uma expressão menor, e tendo passado pelos maiores clubes do Brasil, né, como Flamengo e Vasco? Como é que foi essa experiência? Como é que foi essa vivência, né, nesses clubes? Como é que foi os campeonatos pelos quais você disputou? Pô, foi diferente. Foi bem diferente, porque a gente está acostumado com um certo tipo de realidade, e quando você joga, você acaba percebendo pouco o que te envolve, né? E hoje a gente sabe que a realidade dos clubes grandes é 1% do que representa o futebol brasileiro. Mas, olha, eu fui muito bem recebido em todos eles. Eu errei. Eu acho que quando eu saí do Vasco, meu contrato acabou em 2011, eu errei. Eu podia ter, assim, hoje eu tenho um pouco mais de maturidade. Eu também já estava com 31, mas eu não tive essa perspicácia de conversar com o Rodrigo, que era um cara muito, muito próximo, né? Até hoje a gente tem um bom relacionamento. A gente trabalhou juntos uns 3 anos. Rodrigo, estende até o fim do ano. Meu contrato acabava no final de agosto. Estende até o fim do ano, baixa aí, bota na metade, não me importa. Porque aquele ano o Vasco teve dificuldade com os zagueiros. Todo mundo machucou. Eu sei disso porque eu saí e vi acontecer. Antes eu não sabia. Foi 2011? Isso foi 11. E eu falei, acabou o Americana, que era o Guaratinguetá, estava em Americana. Pô, e no Americana, eles estavam na zona de classificação para a Série A. Tinha um Fumagalli, Dodô, o Jorge Luiz, que é zagueiro que jogou comigo no Vasco, o Jailson, que é goleiro do Palmeiras, o Paulo Sérgio, que lateral direito, jogou comigo no Vasco em 2009. Time bom pra caramba. Pô, era uma empresa, pagava bem. Falei, eu vou. Fiz contrato de 1 ano. Eu saí no meio do ano, fiz contrato até o fim do outro ano. Enfim. E foi tudo legal. Eu
o time pagava bem, a gente ficou 22 rodadas no G4 e não subimos. Como era dono, o dono tomou algumas atitudes lá, enfim, que não foram legais pro jogo, enfim, pro grupo. Eu quebrei meu pé novamente. Porra. Eu quebrei meu pé, eu fissurei o malelo do pé direito. Enfim, fiquei um tempo sem jogar, mas foi muito legal. Madureira foi muito tranquilo. Só que depois que eu fiz 31 anos, a minha parte física começou a cobrar. Eu sempre fui um cara muito forte, sempre precisei muito da minha força. E no Vasco mesmo, com 30 anos, eu comecei a me machucar muito. Eu joguei muito pouco no Vasco. Eu tenho 3 anos no Vasco, 60 jogos. E isso é muito pouco para um cara que ficou 3 anos num clube. Ali meu corpo já começou a sentir, não tinha essa parte de prevenção que os caras têm hoje, essa parte de recuperação muscular. E eu me machuquei muito no Vasco e aconteceu até o fim da minha carreira. Quando eu parei no Linense com 34 anos, eu tive 5 lesões em 3 meses, 4 meses. Eu quase curava, melhorava, e acaba você não tendo condições físicas de segurar, né? Porque você machuca, aí você cura, aí você não consegue se preparar, porque os caras precisavam que eu jogasse. Aí você joga, você está mal preparado, machuca de novo. Enfim, acabou que no jogo contra o São Bernardo, eu fui dar um passe, eu dei um passe, senti o adutor, ainda fiz um esforço lá para tirar o gol, tirei o gol, o treinador, até o Bruno Quadros, eu falei, pô, saí, falei, me deu, velho. Sentei ali na placa, impossível conter as lágrimas, mas para mim não dava mais, não tinha mais como. Até porque você acaba saindo para jogar, você deixa a sua família, e aí os caras não te pagam, alguns não te pagam, enfim, você já não ganha tão bem. Enfim, eu pensei, tá na hora de eu começar a fazer outra coisa, estudar. Enfim. Aí vim pro Rio de Janeiro, comecei a estudar que nem um maluco. Gustavo! Tá, tenho 2 perguntas para fazer para você para encerrar a minha parte, né? Mas o seguinte, você comentou que você era atacante e virou zagueiro, isso lá na base, lá atrás. Como que foi essa transição? O cara viu, você era muito ruim atacante, o cara te levou para trás, ou ele falou, nossa, esse cara é muito alto, ele tem que ser zagueiro. Como que foi isso aí? O Fernando Finge que não ouviu ruim, essa parte, tá? Eu acho que era a parte do ruim mesmo, acho que eu fui muito. Olha, eu cheguei no Flamengo, essa história é legal contar aqui. A minha mãe trabalhava na parte de serviços gerais do clube e pediu, eu jogava numa escolinha em Bangu, chamada Craque do Futuro. Eu era atacante e era destaque da escolinha, fazia sucesso. E minha mãe pediu pro falecido, né, professor Liminha, para eu fazer um teste no Flamengo. Aí fui. De atacante, eu fiz 2 ou 3 testes no máximo e já passei, já pedi nos meus documentos. Nessa época eu ainda era bom. Acho que, assim, na base, essa parte física faz muita diferença, né? Eu já devia ser maior do que os caras, eu não me lembro bem. Eu já devia ter um pouco mais de força. Passei no teste, fiquei, isso foi no início de 92, fiquei de 92 até meio de 95 de atacante. E também o falecido professor Itamar, que nos deixou recentemente, aí, acho que ano passado. Eu já não jogava, já não estava jogando mais, já não era titular. Foi em 95, né? O Brasil tinha acabado de ser campeão em 94, mundial, com o Bebeto e Romário. Foi aquele momento do ataque rápido, né? 2 atacantes de velocidade, aquela moda. Os caras mais altos começaram a ficar de lado. E até porque os caras tinham que jogar mesmo, eles eram melhores. E ele perguntou. Um zagueiro machucou, outro ficou doente, outro suspenso, não tinha quem jogasse. Ele falou, pô, Fernando, tu não tá jogando? Quer jogar? Quer jogar de zagueiro? Aí eu olhei pro lado, olhei pro outro, não tava fazendo nada. Eu falei, eu vou. Eu vou. Treinei a semana inteira,
fui pro jogo, eu lembro contra quem, foi um jogo contra o Mesquita no Lousadão. Ganhamos o jogo, se não tomamos gol. Aí e a zaga titular era um menino que era mais novo, um ano mais novo, bom jogador também, o Rodrigo, e um canhoto que era o Júlio, jogava. E eu comecei a reserva, jogava. O menino mais novo era titular, brigávamos eu e o Júlio para jogar de titular ali. Fui bem. Virou o ano de 96. Hoje a gente começou a ser. Hoje em dia, eles dividem por idade. Antes era por categoria. Cada categoria tinha duas idades até o sub-20, até o júnior. Eu comecei a ser reserva. O Juan é um ano mais velho que eu. Normalmente ele deveria estar nessa categoria, só que o Juan já jogava no júnior e daí pro profissional. O Juan jogou no profissional com 17 anos. E aí abriu uma brechinha para mim. O time tinha 2 canhotos e eu. Dos 2 canhotos eram titulares, jogava de vez em quando. Até que teve um jogo contra o Vasco em São Januário. O treinador não sabia se me levava, se eu estava pronto ou não. Fui pro jogo, joguei, fui bem. Fomos um brasileiro que te fizeram em Curitiba. A gente foi para a final, eu fui muito bem. A gente perdeu pro Grêmio de Ronaldinho Gaúcho. O Rodrigo Grau ainda estava com o gato de 7-9, jogou pra caramba. Perdemos o jogo de 2-1 pro Grêmio. Mas ali eu comecei a pegar confiança, a marcar a minha posição. Em janeiro de 97 eu estava convocado para o Sul-Americano Sub-17. Novamente, algumas coisas convergiram a favor. O cara que era titular, capitão do time, tinha machucado o joelho, não foi convocado, que é até o Henrique, que virou até meu amigo, que é do Vasco. E eu fui convocado. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, né? Estou até nessa parte, está nesse momento do Sul-Americano aqui. É até bom. Tá tudo bem claro, porque eu comecei a ver números ali, procurando números na internet. Fui pro Sul-Americano e, enfim, fui embora. E nesse Sul-Americano tem uma coisa legal que ninguém sabe, eu não consegui ver esse jogo. A gente foi muito mal na primeira fase do campeonato e tínhamos um jogo que tinha que ganhar o Uruguai de qualquer jeito, o último jogo. 45 minutos do segundo tempo, estava 1-0 Uruguai e a gente com 1 a menos. Acho que o Ronaldinho Gaúcho tinha sido expulso. 47,5, estava 2-1 a gente. A gente virou o jogo em 2 minutos e meio. Caramba. E depois desse jogo, a gente não perdeu nenhum. Até o título mundial. Em setembro. Espetacular. Que legal. História legal, né? Demais. Bacanérrimo. Bom, deixa eu fazer minha segunda pergunta, então. Não, deixa, olha só. Não, Não. Vou emendar. Vocês ficam quietos aí que eu vou... Não. Corta o microfone dele. Estou cortando o seu microfone. Corta o microfone dele. Vou mandar aqui, certo? Não, vai cortar. Corta o microfone dele. Olha que filha da mãe. Olha lá. Seguinte, Fernando. Porque aqui é assim, né? É ditadura, eu entro no carrinho mesmo. Mas eu falei que ia fazer a segunda pergunta, então eu vou fazer porque eu sou insistente. Não vai não. Deixa pra Seguinte, próxima. Fernando. Rafa, dá licença. É o seguinte, eu estou reparando que você fala muito bem, Fernando. Articulação excelente de ideias, você não repete palavras, enfim, tem uma fluidez boa, diferente da praxe de jogadores, enfim, que a gente vê, a gente entrevistou muita gente já. A que você atribui isso? Você pegou gosto pela leitura, algum fator cultural diferente que você trouxe da Alemanha para cá? Quais são suas referências nesse sentido aí? Poxa, eu consegui estudar, eu fiz, com 16 anos eu já tinha terminado o 2º grau técnico em contabilidade, e pelas perdas que eu tive na minha vida, eu não sei se por sorte, não gosto muito de falar de sorte, mas o universo, Deus, eu comecei a me rodear de pessoas melhores que eu. Me rodeei de pessoas que não precisavam de mim para porcaria nenhuma, e a gente sabe que aqui no mundo do esporte, não é só no Brasil, só no futebol, que muita gente se aproxima para se aproveitar, para tentar pegar algum elevador, né, mais rápido. E
conheci pessoas que não precisavam de mim para nada, que tinham condições melhores que as minhas, que eram melhores do que eu, que podiam me ensinar, mais inteligentes. E eu aprendi muito com essas pessoas. A leitura começou depois que eu fui para a Áustria, porque eu não tinha nenhum relacionamento, não tinha nenhum amigo, e eu concentrava com um norueguês, que falava pouco inglês. O inglês dele era ruim, o meu era ruim. E aí, imagina nós dois no mesmo quarto. Enfim, aí para você ver, aí comecei a ler. Eu lembro que você fazia até uma propaganda que eu pedi para minha esposa, que foi depois para levar o livro para mim. Ela levou o Código da Vinci, que estava na moda. Eu li o Código da Vinci 2 vezes. De lá comecei a ler, peguei o hábito pela leitura. Quando eu parei de jogar, eu fiz... Cara, eu vou tentar lembrar de tudo. Eu fiz o primeiro curso de gestão da CBF, logo depois do nome do canal. Logo depois do nome do canal, a CBF se mobilizou para profissionalizar, né? O primeiro curso de gestão de futebol que a CBF fez, eu fiz mais 4 cursos de gestão de futebol, fiz curso de gestão de campo, fiz 2 cursos de treinador, fiz 2 cursos de coaching com a Suzy Fleury, que é aí de São Paulo, Gustavo. Fiz 2 cursos de comentarista e repórter esportivo, fiz um curso de gestão financeira no IBMEC. Por que dessa loucura toda? Porque eu queria estar pronto para onde aparecesse a oportunidade. E isso tudo fez eu aprender a ler. Enfim, hoje eu sou sócio de um cara que é maluco por leitura, que quer ler 50 livros por ano. Enfim, e acaba te passando um pouco disso e você acaba absorvendo as coisas boas. E eu leio pra caramba, tenho tentado ler 2 livros ao mesmo tempo. Enfim, e acho que é por isso. Ô, Renato. Boa. Renato, por mim ele tá contratado. E o resto aí? Tá bom. No programa. Já vai ser presença constante aí no 7x1. Resta saber se ele vai querer assinar o contrato. Não, fiquem à vontade, pô. Fiquem à vontade. Pode me... As luvas a gente paga lá na Alemanha. A gente manda lá com imposto alemão, enfim. O Helmis. Ó, ele que... Essa arena do Santos, uma reforma que foi feita na Arena do Santos, foi a empresa dele que fez. Eita, não sei se ele pagou vocês aí. Aí depois o Gustavo apura aí essa história para ver se ficou tudo O certinho. nome dele era Helmis. Ô, Vitor, vai lá, cara, vai você. Se ele for contratado, quem vai rodar sou eu, que sou o único que não é jornalista aqui. Ô, Vitão, olha, já cai assim que eu... Coração de mãe, cara. Sempre cabe mais um. Não existe isso. Já fica o rapaz com medo de perder a vaga dele aí. Mas, o Fernando, só para a gente finalizar, então, durante a conversa, você... Opa, faltou seu áudio aí, Vitor. Voltou? Voltou. Você citou momentos de glória, né, de títulos, tanto por Flamengo quanto por Vasco. Então, a gente imagina que em épocas diferentes você estabeleceu carinho, né, e respeito com as duas torcidas. Eu queria saber como que é essa relação hoje, se você tem mais contato, mais afinidade, né, com uma ou com a outra, ou se o respeito é entre as duas, ou se tem a piadinha ali ou aqui, como é que fica sendo bem sucedido nos dois rivais? A piadinha tem nos dois. Não, porque quando você não está, é tudo maravilhoso. Pô, tu tinha que estar lá, você tinha que jogar. A minha resposta é sempre a mesma. Se eu estivesse lá, era só mais um para vocês xingarem. Porque é verdade. É porque você só tinha que estar lá quando o time está mal. Né? Hoje ninguém dizia que eu tinha que estar lá no lugar do Pablo Mari ou do Rodrigo Caio. Não, eu sempre me colocar no meu lugar. Assim, eu não deveria estar. Os caras fizeram um trabalho muito bem. E eu sempre brinco, assim, não, vou ser só mais um para vocês xingarem. Mas as torcidas sempre me respeitaram bastante. Muito mesmo. Mas a minha relação de proximidade com o Flamengo é inevitável. Não tem como não ser, até por alguns fatos que eu contei aqui, que não foram únicos, com relação à minha vida, enfim, a tudo que eu passei dentro do clube, tudo que eu aprendi ali. Eu costumo dizer que os clubes não só formam atletas, né? Eles formam cidadãos. E, enfim, tudo que os caras fazem pelos garotos, acho que tem que ser visto de uma forma diferente. Eu até conversei com algumas pessoas
do clube com relação à parte de assistência social. Eu nem tenho capacidade para falar disso, mas eu vivi, né? Eu precisei desse serviço e fui muito bem atendido. Enfim, eu achava que os clubes podiam fazer um trabalho muito mais abrangente com relação à sabedoria, né? A conhecer melhor a origem do atleta, que a gente sabe que normalmente não são dos melhores lugares e não é escolha deles. Enfim, isso aí é um papo para a gente ter em outro momento, mas que é uma preocupação minha desde então. Beleza. Então, já que você deu a brecha, já sabe que você, quando você tiver uma agenda aí, volta para conversar com a gente sobre outras coisas também, beleza? Maior prazer. Rapaziada, muito boa. Maravilha. Luiz, você tem a honra aí de fazer a última pergunta, então, para o Fernando. Olha só lá. Você não entrou de carrinho, Léo. Rapaz, olha, mas o que tem de viúva ciumenta aqui não está no mapa. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Léo fazer a pergunta primeiro, porque eu sei que o Léo é fãzaço do Fernando. Ficou até emocionado aí quando o Fernando começou a falar, que eu vi. Então, Léo, pode fazer a pergunta primeiro, por favor. Não, obrigado, Luiz. É pai e bola. Seguinte, Fernando, você nasceu, tem aí uma história aí com Padre Miguel, começou no Flamengo, viveu uma trajetória muito bacana dentro do futebol e... Cachorro, e, enfim, você hoje tem a sua, digamos assim, sua segunda carreira, né, pós-futebol. O que você hoje tem, assim, digamos assim, como é que você se vê hoje e olhando para trás, como é que você se vê? O que futebol transformou você e, de repente, num cidadão? Assim, quais foram os valores que você poderia dizer que agregou na sua vida? Pô, Léo, o futebol fez tudo. O futebol fez tudo por mim. O esporte em si. As pessoas dizem que hoje em dia o moleque quer ser jogador de futebol, né? Poxa, eu quero ser igual ao Cristiano Ronaldo, eu quero ser igual ao Messi. Aí eu vou, mais uma vez, perdão, mas os caras veem isso todo dia. A gente não via. Para mim, no início, até você se apaixonar, você vê aquilo como uma profissão, para mim foi uma saída, como foi para muitos outros. O esporte é uma saída, um escape, né? Um escape de um caminho onde você não tem tantas oportunidades. Eu nem sou muito de falar de oportunidades que se desviou, fez isso ou fez aquilo porque não teve oportunidade. Eu acho que não. Mas quando você tem mais opções, acho que você pode escolher, você pode fazer melhores escolhas. E o esporte acabou me dando essa oportunidade de seguir por um caminho diferente. E eu não sei se eu não tivesse ido para o Flamengo, se eu não tivesse estado no esporte, onde eu estaria, se eu estaria aqui hoje, até por tudo, né? Por tudo que aconteceu, em relação à família, as coisas que aconteceram comigo. E o Flamengo em si, eu costumo falar assim muito do clube, porque foi lá que eu cresci, e não tem como falar de outro, entendeu? E o futebol, para mim, o esporte, eu até falei com uma menina hoje fazendo uma pesquisa, né, sobrinha de um rapaz que fez curso de treinador comigo, ele falando sobre como é que são os projetos sociais. Os projetos sociais são tudo nas comunidades, não só os de esporte, mas os de teatro, os de, sei lá, as oficinas, porque você acaba dando uma opção a mais. Você acaba mostrando uma coisa diferente e que a pessoa vai ter a oportunidade de escolher ou não. Entendeu? E para mim, cara, o futebol foi tudo. O futebol foi tudo, me deu tudo que eu tenho aqui, tudo que eu construí, né? Assim, materialmente, e o ser humano que eu me construí dentro, vendo as coisas acontecerem. Eu melhorei muito, mas o futebol foi o começo de tudo. Boa. Luiz, agora sim. Então, são duas rápidas perguntas. A primeira é o seguinte, né? Aquela brincadeira que a gente também faz você entrou em campo, olhou para o lado e falou, putz, grila, esse craque vai jogar comigo ou vai jogar contra mim? Quem foi esse cara que você olhou na vida e falou, esse cara vai jogar comigo? Fugiu, o quê? Não entendi. Para mim, picotou a tua pergunta. Então, vamos lá. O melhor, assim, você entrou em campo e você olhou para o lado e viu um ídolo seu.
Perfeito. Quem foi isso aí acontecia todo dia. Juan. Acontecia direto. Cara, é meu amigo, né? Assim, não é nenhuma demagogia, mas eu sempre falei isso. A forma como assim, você acaba vendo isso depois, né? A forma como o Juan jogava é extraordinária. Ele fazia força para roubar. Ele tava com preguiça de roubar a bola de cara. Puta que pariu, já vem esse cara, eu vou ter que roubar a bola dele de novo. Era fora do normal mesmo. Sabe, assim, a tranquilidade para jogar, enfim. É um cara que não fala muito, mas ele expressa a liderança dele de forma corporal, sabe? Você vê o Juan jogar e você vê que o cara é um líder. A forma como ele age, enfim. O meu início foi muito legal, pô. Eu joguei com o Gamarra e com o Juan. Poxa, se eu não desse um pouquinho certo também, eu tinha uma responsabilidade grande. E a segunda pergunta é uma pergunta seguinte. Algo que nós esquecemos de perguntar, que você gostaria de contar ou falar, que nós esquecemos. Às vezes a gente esquece, não sabe de alguma coisa, e você fala assim, putz. Muito bom. Muito boa pergunta. Cara, o que eu gostaria de falar para vocês? Que seria legal falar? Eu já falei até demais, né? Eu sempre me estendi nas perguntas. Mas, não sei, eu gostaria de dizer que a gente precisa olhar um pouco mais para as coisas que acontecem fora do... Eu bato muito nessa tecla dos 40, né? Eu costumo falar dos 40, os 20 da Série A e os 20 da Série B. Porque o futebol é muito maior do que isso. Eu sei que é isso que faz a máquina se mover, são esses 40 times que fazem a máquina caminhar. Mas tem muita gente precisando de ajuda, tem muita gente, ainda mais nessa pandemia. Tem muito profissional sem trabalhar, tem muita gente precisando de apoio, muito jogador. Assim, a gente não tem noção de quantos caras estão sem emprego. E como, assim, até falando para vocês aqui, na entrevista que eu falei para a menina, a quantidade de atleta que trabalha 6 meses e esse ano não trabalhou nenhum mês é muito grande. E a gente tem que abrir o olho um pouco mais, né? Assim, olhar um pouco mais porque fica à margem, porque a gente acaba olhando só para o que está acontecendo, mas tem muita coisa que fica escondido dos lados, que fica caminhando paralelamente, que a gente precisa estender um pouco mais a mão e ajudar essa rapaziada. É isso que eu gostaria. Boa. Sensacional colocação, e a gente vai passar a ficar de olho nisso também. Parabéns, viu? Boa, Fernando. Queria agradecer Obrigado. Sua participação aqui no nosso canal, aqui no nosso programa. E, como você colocou à disposição, a gente vai tentar te trazer mais vezes aí para conversar uma série de outros assuntos. Você que já teve uma longa carreira aí dentro dos gramados, contar mais histórias de jogos, enfim. Quem era o cara que você falava assim, meu Deus do céu, hoje eu vou ter trabalho na marcação. E olha que tem. Então, essa é boa. Vamos deixar para uma próxima. Beleza? Te agradecendo aí, querido. Aquele abraço aí. E agradecer a vocês, Gustavo, Léo, Vitor, Renato, Luiz. Obrigado pelo carinho. Contem comigo, eu podendo estar aqui. É sempre bom bater um papo, contar um pouco da minha história, porque é bom que as pessoas vejam, né, que o jogador de futebol é mais do que 90 minutos dentro do campo, né, que existe um ser humano ali atrás. Valeu, galera. Obrigado pelo convite, pelo carinho. Valeu, só para encerrar, seguinte, recentemente a gente fez uma entrevista sensacional com o tio desse rapaz que está do seu outro lado, que é o seu José Maria de Aquino, grande jornalista, e que escreveu um livro sensacional com as memórias dele do mundo da bola. Então também fica uma dica de leitura sensacional para você aí, Fernando. Perfeito. Qual o nome? Chama Minha Vida de Repórter. Do repórter esportivo José Maria de Aquino. Minha Vida de Repórter, já está aqui. Já está na CPU grande. Beleza, Fernando. Valeu. Se eu esquecer, eu pergunto pro Léo. Tchau, gente. Falou. Beleza. Valeu.